Bom, aqui eu já tenho as peças recortadas, coladas e sombreadas. Já vou passar para vocês tudo que foi feito em cada uma, porque são peças bem simples e que vocês já podem fazendo com as técnicas aprendidas. Para a vaquinha, nós vamos recortar, colar duplo e sombrear com a tinta camurça. Aqui nessa parte de baixo é importante que se deixe aberto nas três partes, porque é pela parte de baixo que nós vamos colocar o enchimento e fazer a base para eles pararem em pé. Então nos três bichinhos nós não podemos esquecer desse detalhe, né? Essa parte aqui sempre mais reta vai ser a parte de baixo, que nós temos que deixar toda aberta de fora a fora, certo? Então vamos colar apenas nas partes de cima. Então para a vaquinha eu já colei, cortei, aqui cortei a orelhinha, a cabeça aqui também duplo, as cabeças também nós vamos deixar todas abertas na parte de baixo, para depois a gente encaixar no corpinho. Aliás, aqui nesse lado, tá? Então, todos eles nós vamos deixar sempre aberto na parte de baixo. A vaquinha sombreei com a cor camurça, como a gente já fez nas outras peças. O olhinho, não se preocupe que depois a gente vai fazer no próximo vídeo o passo a passo do olhinho. O corpinho aqui da galinha e o rabo da galinha eu fiz no EVA marrom e sombreei com o marrom escuro. Esse aqui é o marrom chocolate. A cabeça, cortei na cor amarela e sombreei com essa cor aqui, que é a gente pode considerar que é um amarelo ocre. Vocês podem usar o ocre, um amarelo queimado mais ou menos, né? Que é o que a gente já tem feito aí nas outras peças. E a crista e o papo também, como a gente já tem feito, cortei no vermelho e sombreei com a tinta telha escura. Tá? Então essas são as peças base da galinha. E o porquinho, mais simples ainda, todo cortado no rosa, aberto embaixo também cabeça e o corpo. As orelhas também sombreei com rosa, o focinho sombreado com rosa. E aí, no focinho do porquinho e da vaca também, que eu já vou mostrar, nós vamos fazer com a brochinha seca e tinta as duas manchinhas que vão marcar como se fosse o furinho do focinho. Mesma coisa no focinho aqui da vaca, só vou colocar aqui para não confundir vocês, ó. O focinho da vaca, a curvinha é para cima, e nós vamos também fazer na alturinha aqui assim, duas manchinhas para marcar o furinho do focinho. Para o bico da galinha, cortei no EVA laranja e sombreei com telha. Telha ou vermelho para quem não tiver o telha. Bom, então aqui para o olhinho, eu já marquei aqui o desenho do olho no risco. E é muito simples, a gente vai primeiro passo, fechar todo com a tinta preta. Mesmo processo agora no outro lado, tá? Então, o fundo de preto, vocês vão observar que é o mesmo processo para os três bichinhos, tá? O fundinho do olho, primeiramente, todo com preto. A única diferença é que o da galinha é um pouquinho menor, mas vocês vão ter o risco desse olhinho um pouco menor. Agora, a gente vai aguardar secar completamente. Eu vou usar esse aqui que já está sequinho para a segunda etapa. Agora, nós vamos trabalhar com a tinta azul. Aqui no caso eu vou utilizar um azul bem clarinho. Vou colocar um pouquinho aqui. Vamos abrir um pouquinho esse azul aqui no retalhinho de EVA. Pode ser uma bandejinha de isopor. Como eu tenho muito retalhinho, eu gosto de aproveitar também o retalhinho para fazer isso. E aí nós vamos sombrear a parte inferior aqui do olho. Vamos fazer essa meia lua na parte de baixo. Pode deixar bem aberto esse sombreado. Nós só vamos cuidar para deixar
a bordinha do preto lá embaixo aparecer. Ele pode subir até quase metade do olho. Agora então, com o azul já bem sequinho, nós vamos colocar um pouquinho do branco bem na parte de baixo, na parte aqui inferior. Só cuidar para ele não cobrir todo o azul. A gente vai aplicar menos tinta e deixar mais concentrada na parte inferior. Aí ele vai fazer um degradê, começando do branco e subindo para o azul. E agora aqui a gente já pode fazer o acabamento com tinta branca e a pontinha do palito. Para os cílios a tinta marrom, pincelzinho filete. Vamos puxar lá do alto. Mais ou menos uns 3 fiozinhos aqui de cílios. E vamos fazer aqui embaixo também. Já aproveitamos e vamos fazer a sobrancelha. Aqui então, os 3 olhinhos. Agora nós vamos trabalhar com o pincel seco para clarear aqui as partes. Então aqui, ó, eu já passei aqui em volta, fazendo a luz seca, ó. Em volta aqui. Essa parte central não, nós não vamos colocar porque vai ter o bolso. Aqui também já fiz em volta, né? No focinho, tanto do porquinho como da vaca, nós vamos fazer também nessa parte em volta aqui, ó, da manchinha rosa. Também vamos fazer nas orelhinhas, nessa parte aqui. Esse aqui eu ainda não fiz, deixa eu fazer aqui com vocês. Ó, e o interessante é a gente aplicar aqui até um pouquinho mais forte no rosa, que é pra dar uma quebrada nesse rosa muito fluorescente, muito aceso. Deixar ele um pouquinho mais suave, ó, pra não ficar uma coisa tão gritante, né? Ó, aqui no rabinho da galinha, vamos fazer também. Bem no centro aqui. E também vamos fazer em volta do rosto, aqui do porquinho, e em volta do rostinho da galinha. Nessa parte aqui de baixo e aqui nessa parte mais alta aqui na testa. Bom, agora eu vou estampar o corpinho do porquinho e da galinha com stencil. Esse stencil vazado é o mesmo que a gente usa para madeira e para pintar tecido. No caso aqui, para esse corpinho, eu vou utilizar um quadriculado. Vocês podem utilizar também carimbos, ou mesmo deixar liso, ou usar um EVA estampado, e vai ficar a critério de cada uma. Como esse xadrez aqui é diferente, eu vou trabalhar com esse xadrez. Eu vou trabalhar aqui na tinta rosa. Então aqui, ó, nós vamos pegar uma brochinha bem sequinha, tá? Ela não pode estar molhada, porque senão a tinta aguada, o que acontece? Ela vai vazar por baixo do stencil e vai borrar o desenho. Então tem que estar sequinho o pincel, na tinta pura. Vamos tirar o excesso dessa tinta aqui no pano. Deixar eles com pouca tinta. Se também ficar muita tinta, a tinta também vai escorrer para baixo do vazado. E aí nós vamos segurar aqui bem firme. Cuidar para não mover enquanto a gente estiver pintando. Posicionar aqui, eu vou posicionar os quadrados para ficar certinho aqui na altura. Deixa eu botar mais pra cá. Para ficar certinho aqui na altura que eu quero. Seguro bem firme e com movimento circular eu venho trabalhando. Não precisa apertar demais. Se eu quiser mais fraquinho, eu faço mais suave. Se eu quiser mais forte, eu coloco mais tinta e aperto um pouquinho mais. Ó. Então, aí agora eu vou dar sequência. Eu só vou aqui acertar o quadradinho. Como ele é transparente, eu consigo ver a posição do quadradinho. Pra
seguir a sequência. No meio aqui não vai aparecer não vai aparecer praticamente nada, porque nós vamos colocar o bolsinho. E vai aparecer mesmo mais ao redor. Mas, como não tem como separar, né, a gente vai fazer em todo ele. Depois o outro ali a gente vai fazer no corpinho da galinha, nós vamos fazer só onde vai aparecer mesmo. Que daí é outro desenho de stencil, aí fica mais fácil. Certo? Ó, então aqui já está estampado o corpo do porquinho. Para usar novamente a brochinha, não preciso lavar. Eu venho com ela aqui no pano e vou limpando. Que se eu molhar, eu vou ter ela muito úmida para trabalhar. Então daí agora eu escolhi um stencil diferente, é esse desenho aqui, ó. Notem que já tá bem sujinho, que eu já usei bastante esse vazado aqui de flor. Aqui dá pra ver melhor. Então eu também vou fazer a mesma coisa, eu vou sujar na tinta marrom, tiro o excesso no pano. E aí no caso aqui eu só vou fazer em volta mesmo onde eu sei que vai aparecer, que daí esse desenho fica mais fácil para trabalhar. Deixa eu virar que ele tá tortinho. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais discreto, né? Porque é marrom no marrom. Bom, aí agora eu venho e faço aqui em volta. Acerto lá também o desenho. E também esse aqui é um desenho mais delicado, é só o vazadinho do contorno da flor, então fica bem discreto. Vou fazer em cima, que aí em cima também vai aparecer. E agora vem na outra lateral. A gente só não vai fazer no corpo da vaquinha porque nós vamos colocar as manchinhas, aí não tem necessidade. Feito, tá? Já tá prontinho aqui. Aqui também no rabinho da galinha eu também apliquei o mesmo stencil. Pra manchinha da vaquinha nós vamos cortar com tecido de forma aleatória os desenhinhos aqui das manchinhas. Eu vou colocar esses riscos aqui, alguns no molde, que vocês podem estar passando para o tecido, tá? Mas pode cortar a mão livre mesmo, só ir fazendo ondinhas, algumas maiores, outras menores. E aí nós vamos colando, nós vamos passar cola quente, cola branca no tecido, aqui no verso, com um pincelzinho de cerda dura. É bem rapidinho de fazer. E nós vamos colando. Eu vou deixar aqui para fora, esse ladinho, porque depois a gente corta. Fica bonitinho assim, acompanhando o contorno do rostinho. Como se estivesse bem na beiradinha. Essa maiorzinha aqui também do outro lado. Também vou deixar um pouquinho para fora, depois a gente corta. E uma menorzinha bem no alto da testa. E depois no corpo a gente vai espalhando aleatório, conforme vai distribuindo, conforme achar que fica bom. Eu já coloquei aqui, ó, na orelha, ó, nessa eu coloquei uma, nessa eu coloquei duas, e no corpinho, mas aqui nessa parte em volta. Aqui eu vou colocar mais uma, porque a gente vai cobrir aqui com o bolso, então a gente sabe que não vai aparecer, não precisa colocar no meio. E aí vamos pôr aqui, ó, esse eu também deixei sobrando, ó, o tecidinho aqui, ó, tá sobrando essa bola, que é o mesmo que a gente fez aqui na cabeça, ó. Aí depois de sequinho a gente vem aqui e corta certinho, acompanhando o contorno do corpinho, ele vai encaixar certinho aqui no finalzinho. Agora nós vamos prender o bolso. Todos os 3 bolsos eu cortei com o EVA forrado com tecido, que também vocês podem cortar só no EVA estampado, se preferirem, ou no EVA liso e pintar, tá? Então aqui eu escolhi 3 tecidinhos mais escuros, assim, no estilo calmo. Nós vamos passar cola instantânea primeiro nessa parte de baixo.
Vamos acertar ele aqui assim, ó. Vamos colocar ele, essa parte alta aqui do corpo, nós vamos jogar o bolso mais pra cá um pouquinho. Mais ou menos aqui nessa alturinha, não pode ficar muito em cima, porque depois vai atrapalhar ali na colagem da cabeça. Fixamos bem lá embaixo primeiro. Agora nós vamos passar a cola nos outros ladinhos. Então, vou virar aqui, ó. E passar a cola nas laterais. Aí aqui, antes de colar, nós vamos levantar e jogar as pontinhas aqui pra dentro, pra que ele fique com esse espaço no bolso, pra não ficar muito justo. E aí sim, agora nós colamos. Então, ele vai ficar com essa folga que vai caber certinho aqui a caixinha do caldo. Para o enchimento do corpinho, nós vamos precisar da fibra e de argila. Aqui eu comprei um pacotinho de argila e dividi em 3 partes. Embrulhei com um saquinho plástico, né, pra gente poder manusear, ela ficar protegidinha aqui dentro, não sujar as mãos. Então, nós vamos primeiro assentar essa argila dentro do corpinho. Eu vou colocar ela aqui bem no meio. Não precisa ser necessariamente esse formato. Se ela ficar mais baixa, aqui não tem problema. O importante é que ela preencha aqui ao fundo. Ela não precisa nem ir até lá em cima. Se a sua for menor, tá? Não precisa vir até... A minha veio até aqui em cima porque é um pedaço grande. Mas se não vier, não tem problema. Metade disso também já é o suficiente. E as laterais ali que ficaram vazias, nós vamos encher com a fibra. Pra deixar ele bem gordinho. Do outro ladinho também eu vou colocar. Vou colocar mais um pouco ainda. Depois, quando ela virar, ela vai cair. Então, se ficar um espacinho aqui, agora não tem problema. Que quando ela virar ao contrário, ela vai cair, essa argila, e vai se assentar. Então, agora nós vamos colar no fundo. Eu vou pegar um pedaço do EVA da mesma cor, tá? Da mesma cor aqui que a gente tá trabalhando. Nós vamos passar a cola na borda. Em toda a borda. Eu vou botando aqui assim, os pingos maiores. E depois eu venho com o bico aqui espalhando bem. E agora a gente acerta aqui bem o formato, para deixar ela um pouquinho mais arredondada. Aqui, e pode tanto ou virar ou colocar o pedacinho em cima. Eu vou colocar em cima, que daí assim vocês podem acompanhar melhor. Ó, eu quero deixar ele mais redondinho, eu vou dar uma seguradinha aqui com a mão, para ficar mais redondo. E coloco aqui. E agora eu já posso virar de ponta cabeça para o peso cair, que fica até melhor para ele colar. E vamos aguardar secar totalmente, para depois recortar esse excesso do fundo. Se precisar acertar aqui mais alguma coisa, ainda dá para acertar antes da cola secar. Aqui, então, ele já está sequinho, a gente já pode vir recortando. Encostar a tesoura bem rente à parte colada. Se acontecer de descolar alguma partezinha, é só depois voltar com um pouquinho de cola num palitinho, na ponta do palito, e colar o que possa ter ficado aberto. E assim agora a gente vai contornando. Essa pecinha também fica ótima para peso de porta,
que ela fica bem pesadinha, dá pra usar tranquilamente como peso de porta.